De que maneira a gente pode trabalhar a habilidade 18 do quarto ano utilizando um recurso tecnológico? Para isso, eu vou mostrar para você, dentro do GeoGebra, um ícone chamado ângulo. E a gente vai fazer algumas construções ali para a gente poder desenvolver com os estudantes essa habilidade. Acompanhe aí. Então, eu já estou aqui dentro do GeoGebra, eu já coloquei a malha principal, tá? E a gente vai construir alguns polígonos aqui, lembrando que a habilidade fala de reconhecer ângulo reto e não reto em figuras poligonais. Então a gente vai construir alguns polígonos aqui, eu vou colocar o primeiro ícone mesmo de polígono. Eu vou fazer aqui um quadrado, né? Fazer um retângulo também aqui, ó, vou fazer um retângulo. Vamos fazer, por exemplo, aqui um trapézio, né? Esse tipo de trapézio aqui. Vamos fazer um outro tipo de trapézio. Olha só, vamos fazer esse trapézio aqui. Vamos fazer um paralelogramo também aqui em cima. Estou pegando aqui alguns quadriláteros, né? Estou fazendo. Posso pegar um triângulo também, por que não? Ó, um triângulo aqui. Então vamos lá. Então como que a gente pode trabalhar aqui para que os estudantes percebam que a gente está falando de um ângulo reto ou não? Então o conceito de ângulo reto, quando a gente já usa ele bastante assim, no dia a dia, quando a gente vai falar, por exemplo, da trave, né, no jogo de futebol, lá no gol. Quando a gente vai falar do canto, às vezes no canto da porta, ou o canto de uma folha sulfite, ali a gente já tem a ideia de um ângulo reto, né? Então, quando a gente está construindo essas figuras na malha quadriculada, que nem essas figuras que eu estou apresentando aqui, a gente automaticamente já percebe, né, que aqui, por exemplo, no caso do quadrado, né, todos os ângulos aqui são ângulos retos. No caso do retângulo, também. Aqui, nesse triângulo aqui, a gente tem um ângulo que é um ângulo reto, né? Intuitivamente a gente já consegue ver. No caso desse trapézio aqui, a gente tem dois ângulos retos. E no caso desse trapézio aqui, a gente não tem nenhum ângulo reto, né? Aqui a gente também, no paralelogramo, a gente não tem nenhum ângulo reto. Tá? Então, a malha quadriculada ela pode dar suporte para a gente poder identificar ali intuitivamente se o ângulo é reto ou não. Só que a gente também tem essa ferramenta aqui no GeoGebra, que é a ferramenta de ângulo. Então, eu vou clicar aqui, né, aqui onde tem esse ícone, e a primeira opção é ângulo. Então, eu vou clicar aqui. E aí, com essa ferramenta selecionada, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de, por exemplo, clicar aqui no meio da figura do polígono. Na hora que eu clicar, ele já vai indicar todos os ângulos internos daquele polígono. Olha só, vou clicar uma vez, ó, ele já apareceu. Então, o que ele apareceu aqui? Ó? Quando o ângulo é de 90 graus, ele automaticamente mostra para a gente esse quadradinho aqui. Tá? Então, ele já mostra esse quadrado. Vamos fazer isso também aqui para o retângulo. Ó. A gente vai clicar aqui e está vendo que todos os ângulos medem 90 graus. Beleza, né? Então estamos identificando ângulos retos em figuras poligonais. Vamos ver aqui esse triângulo, né? Esse triângulo aqui, olha só, ele tem um ângulo de 90 graus, então ele tem um ângulo reto e ele tem esses dois ângulos aqui que não são retos, né? Então a gente está identificando um ângulo reto e dois outros ângulos que não são retos, também analisando em figura poligonal. Vamos pegar aqui esse paralelogramo, vamos ver, olha lá. Não tem nenhum ângulo reto. Todos os ângulos são não retos. E aí, dependendo aí se o professor desejar, se a professora desejar, já até pode começar a trabalhar talvez ali a classificação desses ângulos, né? Então, por exemplo, aqui esse ângulo, ele não é de 90, ele é menor que 90 e é maior do que zero. Então, a gente já poderia falar que ele é um ângulo agudo. Aqui a gente tem um ângulo obtuso e por aí vai. Vamos identificar mais ângulos aqui, ó. Aqui, clicar em ângulo. Esse trapézio aqui, ele tem dois ângulos de 90 graus, né? Ele é um trapézio retângulo, né? Já pode começar a trabalhar também esse tipo de classificação com os estudantes. Aqui a gente tem um trapézio, ele não tem ângulos internos medindo 90 graus. Então, todos os ângulos ali são não retos. Então, essa seria uma maneira da gente identificar os ângulos, né, se eles são retos ou não retos,
em figuras poligonais, utilizando aqui as tecnologias digitais. A segunda maneira da gente medir o ângulo aqui dentro do GeoGebra, utilizando esse mesmo ícone de ângulo, né, é a gente selecionar 3 pontos que formam esse ângulo. Então, olha só, vamos imaginar que eu quero medir esse ângulo reto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre pensar no sentido anti-horário. Então, eu vou clicar nesse ponto aqui da direita, vou clicar no ângulo, ali no ponto ali do vértice daquele ângulo, e vou clicar aqui nessa parte de cima. Você está vendo que na medida que eu mexo aqui, ele já está fazendo a indicação do ângulo, né? Então, como eu quero esse ponto aqui, eu vou clicar e aí ele vai aparecer para mim o ângulo de 90. Vamos medir esse ângulo de cima aqui, ó. Então, a gente vai clicar aqui, clica lá no vértice do ângulo e clica no terceiro ponto. Então, ele já apareceu a medida e, por fim, a gente também pode fazer aqui, ó, sempre nessa ordem, pensando aqui no sentido anti-horário, e aí ele vai aparecer a medida do ângulo. Então, a gente tem essas duas opções. Ou a gente clica no meio da figura, ele já aparece todos os ângulos internos, ou a gente pode selecionar 3 pontos para poder indicar um ângulo específico dentro da figura poligonal.